quais os desafios você acha que tem, principalmente a escola pública, para implantar essa cultura de dados para tomar decisões estratégicas? Lembrando que aqui no Brasil a gente tem alguns gargalos no setor público da educação, principalmente relacionado a competências, carência de recursos, né? A gente tem aí uma quantidade de mão de obra que deveria ser qualificada para conseguir usar esses dados. E eu sei também que você trabalhou muito ativamente na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro para implantar um projeto, né, relacionado a dados e tecnologia para melhorar também um pouco dessa cultura de dados dentro do sistema municipal do Rio de Janeiro. Eu queria te ouvir um pouquinho, como que a gente consegue trabalhar com esses desafios, o que você viu lá no Rio de Janeiro que ajuda a gente pensar um pouco mais no data-driven para a educação? Eu acho que tem vários desafios em relação à cultura de dados no Estado, principalmente na educação. No caso da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, lá foi um bom laboratório para a gente entender um pouquinho um dos principais desafios, que é a coleta de dados. Então, o que acontecia na Secretaria do Rio de Janeiro? Cada vez que se buscava entender o tamanho de um problema, né, diagnosticar um desafio, se fazia uma coleta de dados, né? Então, acho que qualquer pessoa que já trabalhou na educação pública vai saber, né, que chega lá aquele formulário, aquele pedido de preenchimento de planilha, né, chega esses pedidos, né, a todo tempo, às vezes muito repetidos, e aí vão lá os gestores e vão preencher esses documentos, vão preencher tudo isso, e isso não vai alimentando uma base de dados, né, isso vai servindo só para aquela demanda pontual, e aí esse dado se perde, né, de alguma forma, vira um arquivo ali que não é centralizado numa base de dados. No caso do Rio de Janeiro, a gente identificou que isso era um problema porque gera muito trabalho coletar dados a nível da escola, né, porque você tem que sistematizar muitas dimensões, por exemplo, frequência, desempenho, tem outras questões que são mais ali da questão social, né, e demográfica do aluno, que esses dados eles precisam estar sempre disponíveis e centralizados para que a gente atualize ou disponibilize essa base de dados quando quiser fazer uma consulta. Então, acho que esse caminho de toda vez que for necessária uma consulta, ter que isso gera uma coleta, gera muito retrabalho para o governo e gera uma inconsistência nos dados, que acho que é um desafio também. Então, cada coleta que você fizer, você vai ter diferentes dados, porque não dá para fazer, né, coletar os dados iguais a todas as vezes que você tenta buscar eles ali na escola. Então, esse foi um desafio que a gente viu na Secretaria do Rio e que tinha muita dificuldade dos gestores de darem conta disso, porque para além, né, de ser trabalhoso, também é uma coisa que é frustrante, porque você está ali todo o tempo prestando contas do mesmo dado que você já enviou, às vezes, um mês atrás, 2 meses atrás. Então, acho que tem esse desafio da coleta e do armazenamento de dados, né? Então, como que a gente armazena esses dados, como que a gente cria um data lake ou uma base de dados mais completa que junte todos esses dados e disponibilize eles para gestão. Então, tem um problema aí de origem de dado muito grande, né, como o dado ele é coletado, o problema de armazenamento, e aí, como você bem mencionou, tem o desafio do uso do dado, que é justamente como você lê esse dado e toma decisões a partir dele. Os dados na gestão pública, eles são muito complexos, então vamos pegar a saúde, por exemplo, que é uma área que usa muito dado. Ali, né, para você tomar decisões baseadas em dados, você tem muitas variáveis que vão ser compostas ali para gerar um indicador e você tomar uma decisão. Na educação, a gente tem poucos indicadores que são efetivamente usados, né? Então, acho que essa cultura de dados precisa evoluir nesse sentido, da gente repensar os indicadores que são tempestivos para a gestão. Então, não adianta só a gente falar de aprendizagem, que é uma coisa de mais longo prazo, se a gente não está olhando alguns indicadores de mais curto prazo que ajudem a gente a tomar uma decisão ali no semestre, no trimestre, que ajudem também o gestor escolar a saber o estado da escola hoje, né? E não como era 2 anos atrás, que é o caso do IDEB, por exemplo. Então, a gente tem vários desafios aí, mas eu acho que a gente tem evoluído bastante, principalmente com o avanço da transformação digital no governo. É uma questão também de imbuir essa cultura nos gestores e servidores públicos e também uma questão de capacitação no sentido de realmente conseguirem coletar, armazenar e utilizar os dados de uma forma útil para tomada de decisão. São vários desafios, né? Geralmente quem trabalha com dado não é só na questão da educação, né? Você tem o desafio da coleta e da sistematização, de você ter uma estrutura para abarcar isso, e ao mesmo tempo você tem o desafio de ler, analisar e tirar a inteligência disso, né? Então, é um desafio que pega de ponta a ponta, né?
E na sua visão, hoje, você já disse um pouco disso também, mas essa questão de você poder cruzar os dados e tirar a inteligência dos dados requer muito também um treinamento de mão de obra, eu imagino. Quem que teria esse papel, na sua visão, dentro das escolas? Seriam os diretores, os pedagogos? Como que isso poderia ser transmitida, essa inteligência analítica para todos os gestores e profissionais da educação, para eles conseguirem ter um diagnóstico, como você disse, mais preciso, cruzando dados demográficos, socioeconômicos, para conseguir ter uma educação talvez mais orientada conforme o perfil desses alunos, né? Legal, essa é uma pergunta bem importante, porque realmente não está no escopo, pelo menos como as carreiras são estruturadas de gestor escolar ou de professor, esse uso sistemático de dados para tomada de decisão, né? Isso não é uma coisa que vem se construindo na gestão pública ao longo dos últimos anos, né? Então a gente não tem necessariamente essa competência estabelecida na seleção, que é onde primordialmente na gestão pública a gente estabelece as competências para um servidor executar uma determinada função. Então, o que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa fazer uma formação continuada, assim como a gente já faz com os professores. Né? Exemplo aqui do estado de São Paulo, a gente tem a EFAP, que é a Escola de Formação dos Profissionais de Educação, que continuamente atualiza os professores, gestores, escolares, né, coordenadores, em novas práticas pedagógicas e de gestão. Então, essa formação continuada já é parte de como a educação opera no Brasil, né? Todas as secretarias, de alguma forma, têm programas de formação continuada. Então, por que não trazer esse aspecto dos dados também para a formação continuada, né? Capacitar não só na prática pedagógica, que com certeza é fundamental, mas também na prática de gestão, que ajuda, né, a prática pedagógica a alcançar o seu resultado potencial máximo. Uma boa gestão, ela não está ali para ser burocrática, né? Ela não está ali para atrapalhar o trabalho do professor ou do gestor, ela está ali para potencializar a entrega que esse professor, esse diretor tem em relação aos alunos, né, que é o que importa, é o aluno, né, é a aprendizagem do aluno. Sem uma boa gestão fica muito difícil a gente identificar se a gente está conseguindo gerar esses resultados para os alunos, ajudar eles a aprender melhor, fazer com que eles frequentem a escola, né, garantir que eles estão tendo uma educação de qualidade. Sem a gestão é difícil saber isso. Então, essa formação continuada, ela deve ter esse aspecto também da formação de dados. E aí, eu acho que tem várias gradações que podem ser, né? O professor não precisa necessariamente saber, né, o mundo todo dos dados, ele tem que saber o que ele usa. Né? E o gestor escolar aí já, sim, precisa saber mais para usar ali no dia a dia dele, estruturar os dados na escola. Então, acho que esse papel de formação continuada já é uma coisa que acontece que pode ser o espaço para essa formação de dados. Isso pode acontecer de várias formas, né? O Estado, com certeza, consegue implementar esse currículo para os profissionais de educação, mas tem muitas organizações do terceiro setor que também trazem essa pauta e que podem colaborar com o governo. Então, acho que o governo aberto, né, que é esse governo que colabora com outros agentes, não só governamentais, né, tanto do setor privado, do terceiro setor, universidades. Eu acho que essa colaboração para capacitar os servidores, para que eles possam realmente desenvolver essas competências e gestão de dados, é fundamental para a gente atualizar, né, as carreiras e as competências para que eles, de fato, utilizem os dados na gestão. Olha, focando um pouco nessa questão das competências, você levantou uma questão, eu achei bastante interessante, porque você dividiu bem o que seria o papel de um professor utilizando esses dados, né, e o que seria um gestor de uma escola, né, fazendo isso. É interessante porque parte da entrevista que você concedeu aqui para a gente, que está no LinkedIn da Catálise, vem muito falando a respeito da questão da ação preventiva, né? Então, acho que me parece que o professor com dados em mãos consegue fazer uma ação preventiva de aprendizagem, vendo alguma defasagem ou algum gap, algum problema no aprendizado do aluno específico, ali individualizado. O dado poderia, no caso, na visão do uso de um professor, poderia ajudar em ações preventivas para corrigir algumas falhas de aprendizado ou orientar o aluno para questões que são mais próximas à realidade dele, por exemplo. Perfeito. O professor, ele já faz isso no dia a dia dele, né? Porque ele já está ali coletando, através da prática pedagógica, as questões ali, os sinais, as evidências de que um aluno não está, de fato, conseguindo acompanhar, aprender, ou até mesmo frequentar a escola. Então, o professor já tem esses dados na mão, só que são dados desestruturados, baseados ali na experiência de sala de aula. Eu acho que esses dados quantitativos, que são mais sistemáticos, que olham para a escola ou para a rede,
elas auxiliam o professor a contextualizar esses dados e tomar ações mais assertivas. Então, não é que o professor não sabe necessariamente se está acontecendo o problema A, B ou C. Ele sabe, né? Ele ou ela sabem que está acontecendo aquele problema em sala de aula. A questão é o quanto esses dados são contextualizados no contexto da rede para que esse professor, de fato, utilize esses dados de forma assertiva, né? Que ele não gaste energia tentando, né, levar para um lado, que às vezes a gente já tem uma solução que foi utilizada em outro lugar que pode ser aplicada. Então, o que a gente chama de boas práticas. Então, não só olhar para os problemas de forma preventiva, mas também para soluções, né, que a gente já implementou na rede, que podem ser replicadas. Isso também faz parte da coleta de dados, que muitas vezes a gente não tem essa troca. Então, tanto essa ação preventiva que o professor pode tomar em relação aos dados da rede, podem ajudar esse professor a tomar ali uma ação que evita que o aluno chegue num estado que já não é mais possível fazer recuperação, já evadiu, por exemplo. A gente também pode ter boas práticas sistematizadas que possibilitem que esse professor potencialize ali a sua prática pedagógica. Então, tem esses dois lados. Eu acredito que os dados de prevenção sejam muito úteis a nível de secretaria, né, a nível de órgão central e de coordenação pedagógica também, né, a nível da escola, nível de gestão. Porque muitas vezes o gestor escolar, ele está muito mais ocupado com as burocracias, às vezes, da escola, do que, de fato, tendo tempo, né, porque a gente sabe que não é uma questão de tempo mesmo, de ter disponibilidade de tempo para acompanhar a escola, do que, de fato, outras variáveis. Então, às vezes o diretor não consegue porque ele está ocupado ali, preenchendo planilha, igual como eu falei no começo da entrevista. Não consegue acompanhar o desempenho da escola no dia a dia, né, visitar a sala de aula, ver como estão os alunos. Então, esses dados também podem ajudar o diretor a entender o estado dessa escola. Qual que é o problema? Ele já tem esse dado hoje, só que esse dado é muito antigo. Então, se você pega o IDEB pega 2, 3 anos atrás, né? E o IDEB é um índice, então ele combina diversas variáveis, que é mais usado para buscar uma meta do que, de fato, orientar o diretor a tomar decisão. Então, o IDEB não necessariamente diz para você o que está errado, só diz que não está bom. Perfeito. Então, para o diretor ter dados um pouco mais granulares ali, um pouco mais específicos dos alunos, também ajuda a tomar ações preventivas para a escola. Então, dados sobre clima escolar, por exemplo, né, isso não é uma coisa muito sistemática em várias secretarias. Então, como que o diretor poderia coletar esses dados e evitar que a escola chegue num clima ruim, né, que aí isso afeta várias questões como frequência e desempenho. Esses dados hoje não estão disponíveis, então a gente precisa pensar em como coletar, sistematizar e disponibilizar de forma tempestiva para o coordenador, para o diretor, para o professor e para o órgão central, para que todo mundo consiga concentrar suas ações ali onde realmente está o problema. Você vê que é um desafio grande, né? A gente também não pode partir de um princípio de colocar talvez mais tarefas na vida diária de um professor, né? O dado tem que vir para ajudá-la a conseguir melhorar, né, o dia a dia de trabalho dele, né? E nessa chave, o Bruno, eu queria entender um pouquinho a sua percepção a respeito do papel da organização da sociedade civil nisso, né? Porque você já adiantou um pouco também que tem aí universidades, setores da sociedade civil que podem ajudar nesse processo de implantação, de treinamento, de recursos, né? Otimizar e qualificar esses recursos que já existem hoje nas escolas públicas, para que a gente consiga aproveitar esse uso de dados para melhorar a educação e vencer esses desafios que a gente teve por conta da pandemia. Eu queria entender como que você enxerga o papel da sociedade civil nisso. A gente sabe que cada escola, principalmente escolas em locais muito pobres, tem muitas particularidades. É preciso entender isso também. Como você acha que as organizações podem ajudar nesse processo, Bruno? Legal. Acho que tem várias formas disso acontecer. Eu acho que os dados eles já existem, eles só não são estruturados e disponibilizados para essa tomada de decisão assertiva e tempestiva, né? Quando eu digo tempestiva, é na hora certa. Então, acho que isso já existe, só que não está bem estruturado, né? Eu não acho que a gente tem que criar mais instrumentos de coleta para ter mais burocracia para o professor ou para o diretor, gerar mais dados, e aí eles estão mais ocupados gerando dado do que usando o dado.
Eu acho que isso já não é uma necessidade, a gente precisa estruturar os dados que já existem. Eu acho que o terceiro setor, principalmente, vem muito dessa pegada de ajudar nessa criação de capacidade organizacional para utilizar esses dados e para armazenar eles, né? Então, por exemplo, um projeto que a gente fez recentemente com a IFAP, que é a Escola de Formação de Professores aqui do estado de São Paulo, a gente tinha muitos dados já das formações, a gente tinha alguns dados que a gente precisava coletar mesmo, mas a gente deixou do jeito mais simplificado possível para o professor, para entender se a formação está realmente chegando em quem precisa e está fazendo sentido para o professor, se está sendo útil. Que é uma coisa que na IFAP tinha uma distância, né? Porque a IFAP é o órgão central e aí não se sabe se lá na escola o professor realmente está usando o que ele aprendeu na capacitação que a IFAP deu. Então, esse encurtamento da distância para entender o que está acontecendo de fato na escola só pode ser feito de uma forma, que é a escuta da rede. Eu acho que o terceiro setor vem muito nessa pegada de aproximar, né, os professores e diretores dos órgãos centrais, que é uma coisa que, na burocracia estatal, a gente tem uma hierarquia ali dada que a gente tem que seguir. Então, se tem 3, 4 níveis de hierarquia até chegar na escola, a gente tem que passar por todos. Mas isso não é necessariamente verdade, a gente pode realmente encurtar. E eu vejo muito o terceiro setor, por exemplo, o Instituto Natura, né, vamos dizer, a Vetor Brasil, o Instituto de Banco, vários institutos realmente querendo fazer uma escuta qualificada da rede para gerar dados e tomar decisões. Então, a preocupação é que a gente traga a rede para tomada de decisão, traga a rede para realmente ser ouvida e também gerar esses dados para que a gente consiga diagnosticar continuamente o estado da rede. Então, eu acho que esses institutos têm essa colaboração. Já as universidades, elas têm um outro papel, na minha visão, que é um papel de diagnóstico. Então, não é tanto de monitoramento quanto o terceiro setor. O diagnóstico vou dar um exemplo, a pandemia, qual que é o impacto na defasagem de aprendizagem que a gente teve com a pandemia? Eu acho que isso é um trabalho que realmente exige um rigor acadêmico alto, que só universidades podem, né, implementar esse tipo de rigor, porque faz parte ali da prática acadêmica, para mostrar o estado da coisa. Então, aí, né, eu menciono na entrevista do trabalho do Guilherme Lichan sobre a rede de São Paulo, de novo, que ali teve uma defasagem de aprendizagem e um risco de evasão aumentados pela pandemia. Então, esse tipo de diagnóstico, ele exige um rigor acadêmico e um trabalho de especialistas que a universidade pode oferecer e colaborar. O que a universidade precisa para fazer isso? Dados estruturados. Então, não tem como fugir disso, né? Acho que se os dados não estiverem disponíveis, ninguém consegue fazer esse trabalho de monitoramento e avaliação. A universidade precisa deles para avaliar e o terceiro setor precisa dele para monitorar. Então, aí tem uma questão mesmo de capacidade estatal de gerar e armazenar esses dados para que todo mundo consiga consultar e oferecer, né, esse suporte para a educação. A educação não precisa ser uma atividade estatal fechada, hermética, né? Ela pode ser colaborativa com outros institutos. Só que para isso a gente precisa viabilizar essa colaboração. Isso pode ser por meio dos dados, pode ser por meio de parcerias institucionais, pode ser por meio de trocas, né, entre redes, boas práticas. Então, acho que tem várias formas de fazer isso, né, sempre vai passar pelo dado. Acho que não tem como não trazer o dado para o centro da discussão na educação. Perfeito, Bruno. Então, finaliza aqui o nosso bate-papo. Peço aí para o pessoal acompanhar as nossas redes para ver as novidades e os próximos encontros que a gente vai ter para conversar com especialistas. Obrigado, Bruno. Até mais. Valeu, Robson. Até mais. Valeu.